Muito bem, então já vou compartilhar aqui a minha tela para eu poder conduzir o conteúdo aqui com vocês. Então, vamos lá. Aqui. Muito bem. Vocês estão vendo aí a minha tela? Basta só dar um joinha aí ou no chat dizer que está conseguindo ver a minha tela direitinho. Estão conseguindo ver? Me fala no chat aí, por favor. A minha tela está com um mapa mental. Ok, beleza. Então vamos lá. A gente vai conversar aqui. Jesus, eu estou vendo você, não a tela. Ah, é? Peraí. Então deixa eu ver o que eu preciso fazer aqui. Você prefere que deixe a câmera aberta ou fechada? Pode deixar fechado. Tá. Ok? Agora estão vendo? Agora sim. Responde. Ah, beleza, ótimo. Então tá bom. Então nós vamos iniciar já direto trazendo conteúdo, tá? A ideia é que a gente possa realmente, a partir do que é a minha experiência vendendo serviço aí, especificamente serviço e da forma como eu vendo há pelo menos 5 anos, certo? Mas venda, eu acompanho aí desde os meus 10 anos de idade, quando eu vendia o sorvete de saquinho, para alguns é sorvete de saquinho, outros são sacolé, enfim. Então, desde essa época aí, eu já gostava de vender alguma coisa, e aí depois, quando já adulto, depois de ter feito faculdade, abri uma empresa junto com meu irmão, de engenharia, e lá, de novo, fui para a venda, para poder trazer projeto, e a partir daí eu fui me desenvolvendo cada vez mais na venda, até que em 2014, quando eu fiz o meu coach, e depois fiz o coach de vendas, aí sim eu comecei a trabalhar efetivamente com venda de serviços, né? Na época que eu estava junto com meu irmão, já era venda de serviço, mas envolvia bastante projeto, né? Agora, serviço da forma como eu vendo hoje, isso tem, sim, 5 anos. Legal? Então, vamos lá. Como fundamentação, eu trouxe aqui alguns itens que eu acredito que faz muito sentido aqui para a grande maioria de vocês que também trabalham com serviço. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, o que a gente entende por vender, né? Vender, para algumas pessoas não é fácil, vender envolve crenças para alguns, vender, enfim, às vezes, quando eu falo vender para algumas pessoas, tem pessoa que até sua frio, né? Que precisa ir lá, colocar a mão na massa para poder vender, e aí começa até a sentir nervoso ou coisa do tipo, né? Então, vamos lá. Do que eu acredito que são algumas crenças que a gente veio ouvindo desde criança, né? Aqui eu vou colocar só algumas, mas eu acredito que tem muito mais do que essas, né? Vendedor é um cara chato, né? Vendedor é um cara que é insistente, é inconveniente, quer me fazer comprar alguma coisa que eu não quero comprar, certo? Então, a gente ouve isso desde muito cedo, desde quando a gente era criança lá, a gente já ouve isso e até vê isso também acontecendo algumas vezes, né? Então, realmente, tem alguns vendedores que ainda são inconvenientes, sim, mas eu entendo hoje que a venda ela é muito mais
proativa no sentido de ajudar as pessoas do que necessariamente empurrar alguma coisa para as pessoas, né? Aquelas pessoas que empurram um produto para a gente, elas têm a vida curta em termos de continuidade com esse cliente, né? Significa o seguinte, aquela pessoa que comprou muitas vezes um produto que não estava precisando, não estava querendo comprar, mas de tanto um vendedor insistir, ele compra uma vez só, certo? Compra uma vez só e não compra mais, né? Ou seja, essa experiência de compra não é muito boa. E aí acontece que esse comprador, no caso do cliente, ele não vai querer voltar para comprar novamente, porque não foi uma experiência boa, né? Agora, também o que acontece é, quando é uma venda empurrada, pode até acontecer da pessoa querer cancelar a venda, certo? Em função, novamente, de não ser uma boa experiência, de não sentir segurança naquilo que ele comprou. Então, hoje em dia, esse vendedor chato não cabe mais, ele não cabe mais no mercado, certo? Então, é uma crença aí que a gente já pode começar a quebrar, porque o fato de vender alguma coisa para alguém não significa que você é uma pessoa chata, certo? Significa que você está querendo ajudar essa pessoa de alguma forma, né? Está querendo oferecer algo que vai ajudar ela na vida dela, certo? Ninguém tem sonho de ser vendedor, né? Essa é uma frase que eu levo para minhas palestras, e aí eu pergunto para a plateia, né? Alguém aqui, a mãe, sonhou que você fosse um vendedor ou uma vendedora? Dificilmente alguém levanta a mão e muitas vezes ninguém levanta. Por quê? Porque realmente a gente não vê ou não tem uma experiência de que vendedor é um cara bem-sucedido, né? Tem aí já grandes vendedores já quebrando essa crença aí, certo? Vendedores milionários que fazem a sua vida aí feita somente de vendas, e venda justa, venda boa, venda daquela que ajuda as pessoas, e consegue ter essa qualidade de vida em função, sim, de ser um vendedor, né? Eu mesmo já dei treinamento para alguns vendedores, por exemplo, vendedor de consórcio, que consegue realmente ter uma qualidade de vida fora do comum, em relação ao que é um assalariado aí numa empresa normal, né? Então, já tem essa quebra de crença de que o vendedor, por exemplo, pegando essa frase de baixo, né? Vendedores são pessoas que não deram certo, né? Não deu certo numa profissão, não deu certo em outra, e aí vai virar vendedor de qualquer coisa, ou vai virar vendedor de móveis, enfim, qualquer a atividade que ele começou e não deu certo, ele vai lá e cai em vendas, tá? Não digo que isso não aconteça, pode até ser que aconteça, e não tem problema nenhum, certo? O fato é que a gente pode, sim, mesmo quando não dá certo em alguma coisa, pode dar muito certo em vendas, certo? Então, cabe quebrar um pouco essa crença aqui de que vendedor é aquele cara que não deu certo. Muitas vezes ele consegue, sim, dar certo naquilo que ele faz muito bem e começando agora a ter uma habilidade de venda mais apurada, mais treinada, mais conseguindo realmente ajudar um número maior de pessoas em função daquilo que ele vende, tá? E cabe até uma outra frase que eu me lembrei agora, que é o seguinte: vendedora, quem é bom vendedor, né? Quem é bom vendedor já nasce sabendo, né? Então, alguma das crenças aí que eu ouço dizer também. E que vendedor, quem é bom vendedor já vende muito bem, vende muito fácil. Então, é difícil ser um bom vendedor, porque ou você já nasce com isso ou não, né? Então, já cabe quebrar essa crença aqui também. Venda é técnica, é processo, é comportamento, tá? Todas essas coisas aqui são habilidades que a gente pode adquirir, certo? Técnica é só realmente começar
aplicar a técnica de forma que essa técnica torna-se uma coisa habitual para você, certo? Processo. A venda, para ser muito bem feita, ela precisa ser estruturada, ela tem que ter um começo, meio e fim, certo? A gente tem que saber o que conversar com esse cliente no começo, precisa saber conduzir durante e precisa saber como fechar. Então, tem um começo, meio e fim. Venda é processo. E venda é comportamento de pessoas, certo? Conforme a leitura que a gente pode fazer das pessoas, a gente pode abordar de um jeito ou de outro, em função do comportamento das pessoas. Então, pegando todas essas habilidades, qualquer pessoa pode se tornar um excelente vendedor do seu negócio, tá? Então, cabe aqui também quebrar essa crença. Eu sou uma pessoa que não era nem um pouco vendedor. Aliás, teve uma época que eu trabalhei numa escola não, numa sapataria. Eu era daquele vendedor que se escondia dos clientes que chegavam, porque não queria atender ninguém, né? E eu era vendedor, fui contratado como vendedor. Porém, numa época da minha vida, eu quis realmente entender o que é vendas. E aí eu fui estudar e conheci bastante técnica, apliquei essas técnicas, e hoje a venda para mim é uma coisa natural. É uma coisa que, numa conversa com pessoas, eu já consigo vender ali alguma coisa, ou se for um início de conversa, eu consigo conduzir essa conversa para vender outras coisas, às vezes um pouco mais complexas, às vezes um pouco mais elaboradas, tá? Então, colocando como conceito aqui, tá? Vou ampliar aqui também, ó. Venda. O que é venda? Venda é processo, venda é comportamento, venda é técnicas. Juntando isso tudo, a gente consegue fazer boas vendas. Legal? Bom, e o que a gente ouve também dizer em relação à venda? É difícil. Não gosto que vendam para mim. Né? Esquecido, não gostam. Não gostam que vendam para mim. Não gosto que vendam para mim. Isso acaba dificultando você vender alguma coisa para alguém. Já que você não gosta que vendam para você, então você já cria um certo bloqueio de vender alguma coisa para alguém, já que você não gosta que vendam para você, certo? Então, cabe aqui já mostrar para você que, independente de se você gosta que vendam para você ou não, mas a venda para você é necessário dentro do seu negócio, você não precisa gostar de vender. Você precisa fazer o que precisa ser feito para vender, certo? E o gostar de vender vem com o processo, vem com o hábito de ir fazendo as coisas que precisa ser feito. Chega uma hora que se torna habitual, se torna mais fácil. Obviamente, a gente tem o faturamento chegando e o dinheiro chegando em função disso que a gente vendeu, certo? Então, a gente passa a gostar. Para quem não gosta, fica tranquilo que aprendendo a vender do jeito certo, você vai passar a gostar de vender. Legal? Bom, tem muitos concorrentes. Concorrência desleal, muita briga por preço. Sim, tem mesmo, certo? E agora, e se eu te disser que para você vender mais, você vai precisar aumentar o seu preço? Parece contraditório, né? Parece que não faz sentido. Mas em algumas estratégias, dependendo do serviço, aumentar o preço aumenta as vendas, certo? Por quê? Porque tem alguns clientes que acreditam que quando tem um preço maior em algum serviço, esse serviço tem mais valor. E se ele tem mais valor, eu quero esse. Eu não quero aquele que é mais barato. Porque aquele que é mais barato eu posso correr risco também, certo? Então, em alguns casos, aumentar preço é até melhor. Então, essa questão de ter concorrentes, de ter briga por preços,
tem maneiras da gente se livrar, né? Se livrar desses concorrentes que estão aí estragando o mercado, né? Em termos de valorização do serviço, mas ok, sempre vai ter, todo tipo de nicho tem, todo tipo de mercado tem, e ainda assim é possível aumentar preço e é possível aumentar vendas. Legal? Bom, não sei e não gosto de vender. Também é uma frase muito falada, né? Não gosto de vender, né? Não sei vender. E aí isso dificulta a pessoa a tomar as ações ali para poder abordar uma pessoa, para poder conversar com uma pessoa, apresentar uma proposta, certo? Então, a pessoa com esse não sei, ela já fica se sentindo bloqueada, se sentindo incapaz de realmente vender alguma coisa para alguém, ok? Então, o que eu quero dizer com tudo isso aqui? Todas essas crenças, todas essas frases não cabem, não fazem sentido. Pode estar fazendo sentido para você hoje, mas a partir do momento que você começa a entender como é que é o jeito certo de vender, como é que é o processo de vendas, você começa a executar, aquilo se torna habitual, aquilo se torna gostoso e como eu já falei, aumenta o seu faturamento, vem mais lucro e você pode ter mais dinheiro e aumentar a sua qualidade de vida. Então, tudo isso são coisas que você ouviu, são experiências negativas que você teve e está tudo bem. O fato é que dá para resolver todas, beleza? Então, vamos lá. Continuando para cá. Bom, e vendas de serviços, como é que é? A gente falou de forma geral aqui. Como é que é a venda de serviços? Quais são os desafios, né, da venda de serviço? O serviço não é palpável. Qualquer outro produto a gente consegue pegar, a gente consegue dizer como é, mostrar como é, e em função disso, o cliente já ter ali uma credibilidade daquilo que vai ser comprado, né? Ele já tem uma ideia de como aquilo já vai ser usado, principalmente se for um produto conhecido, né? Por exemplo, uma garrafa de água, eu sei para que serve uma garrafa de água, né? Então, eu vou comprar porque eu quero uma garrafa de água. Então, isso é muito fácil de explicar, isso é muito fácil de agregar valor em alguns momentos, né? Porque é palpável, está ali, está na mão, né? Agora, como é que a gente faz para vender serviço, então, sendo que não é uma coisa palpável, né? É algo que eu prestar um serviço para alguém, eu vou fazer uma atividade para alguém de forma a ajudar ela em alguma coisa que ela está precisando, certo? Então, uma das formas de você fazer isso é agregar valor, tá? Como que a gente pode agregar valor a Jesus? Vou escrever algumas coisas aqui para que você tenha isso anotado. Bom, primeiro, tem algumas coisas escritas aqui embaixo que vai conectar com o que está escrito aqui em cima, tá? Então, vamos lá. Agregar valor é você entregar mais do que é combinado. Isso é agregar valor. Isso é uma das formas, né, de agregar valor. Você juntar mais de um serviço e entregar junto, né? Entregar em combo. Essa é uma outra maneira da gente agregar valor, certo? O que mais que a gente pode fazer? Dar um diferencial, né? Dar uma experiência, dar uma experiência melhor, mais próxima, ou um material a mais, por exemplo, para quem entrega aí relacionado a curso, coach, terapia, enfim, certo? Então, todos esses itens aqui fazem com que eu consiga agregar valor no meu serviço
E aí, agora eu vou dar uma outra sacada aqui, que esse é o grande segredo de agregar valor, certo? É entregar exatamente o que o cliente precisa. O que o cliente precisa. E aí vem uma questão, né? Mas como assim, Jesus? Eu já vendi e vou entregar realmente o que ele precisa. Às vezes não. Às vezes o cliente tem uma certa expectativa, certo? E em função dessa expectativa, a gente não consegue, por alguma percepção que faltou, né? A gente não conseguiu perceber exatamente o que o cliente estava precisando, a gente acaba entregando um pouco diferente. E não é de forma negativa, de forma que ficou faltando alguma coisa. Não. O cliente criou uma expectativa e eu entreguei outra coisa, certo? Então, isso pode causar nele uma sensação de que, putz, não era isso que eu queria, né? Então, entregar exatamente o que ele precisa, isso também agrega valor, tá? Entregar na data, entregar com qualidade, enfim. Então, são situações que eu consigo mostrar para esse cliente que, mesmo não sendo algo palpável, eu consigo mostrar que é bom, que funciona, que vai dar certo, certo? Bom, serviço é difícil de explicar, né? E realmente, eu estava dando aqui já alguns exemplos. Como é que a gente faz para poder explicar um serviço e ficar mais claro para esse cliente? É dar exemplos. Exemplos de entregas que você fez, exemplos de resultados que já foram alcançados com determinado cliente, certo? A gente pode também usar a prova social, né? O que é prova social? É algum resultado que você entregou e o cliente, esse seu cliente, o qual ficou satisfeito com o seu serviço, devolver para você um depoimento, né? Dar para você um depoimento, mostrar que funcionou aquele serviço que você entregou, que ele ficou muito satisfeito com aquele serviço, mostrar um resultado alcançado, né? Então, por exemplo, se você vende consórcio e aí esse cliente está lá pagando esse consórcio, de repente ele é contemplado. Mostrar esse resultado desse cliente, certo? No meu caso, eu vendo mentoria de vendas, né? Eu ensino prestadores de serviço, profissionais liberais, a aumentar as suas vendas por meio da minha mentoria, certo? Então, o que eu faço? Eu mostro o resultado, né? Eu mostro o resultado para provar para você que o meu método funciona, que o meu método já ajudou muitas pessoas a alcançar resultados, tá? Eu tenho, por exemplo, uma cliente que é uma psicóloga que em 2 processos que a gente fez, um primeiro processo a gente fez para a criação de um produto, ela é psicóloga, então ela queria parar de clinicar, eu ajudei ela a criar um produto, e depois, num outro processo, eu ajudei ela a vender esse produto de forma escalável, né? De forma que ela pudesse vender bastante, certo? Ela saiu do começo da minha mentoria para o final dela com um aumento de 300% no faturamento dela, certo? Então, isso num período de 1 ano e meio, mais ou menos. Agora, imagina hoje, pega o seu faturamento e olha ele com 300%, tá? Isso é relevante para você? Isso ajuda? Então, é isso que você pode começar a pensar na possibilidade de estar junto comigo, de estar junto dentro da minha mentoria. Legal? Muito bem. Bom, o que mais que a gente pode entender aqui em termos de serviços, né? Em termos de vender serviços. Serviços que são comuns. Como é que eu faço para vender serviços que já são comuns, né? Então, por exemplo, o contador. O contador, ele presta um serviço que, de um escritório para outro, não tem muita diferença. São aqueles serviços que a gente pode até escolher o contador e saber o que vai ser entregue já, né? Então, como é que a gente faz para vender serviços que são tão comuns assim
e aí vem a concorrência, vende mais barato. Como é que eu faço para poder agregar valores, ser diferente e vender mais desse serviço, né? Então, eu trouxe aqui 5 itens para vocês começarem a pensar, a colocar isso dentro da sua venda, do seu produto ou serviço. Bom, primeiro, atendimento não é diferencial, tá? Então, se você hoje tem um escritório de contabilidade, tem clínica de estética, o que mais que tem atendimento? Cabeleireiro, manicure, enfim, todos esses serviços, o qual você atende alguém, já começa a pensar da seguinte maneira: atendimento bom não é diferencial. Atendimento bom é padrão. Todo mundo tem que fazer, certo? Se alguém não tem um bom atendimento bom, ele já está perdendo o cliente, tá? Ele já está perdendo o cliente, porque o cliente hoje ele é exigente. Ele consegue buscar informações muito rápido, ele consegue escolher entre um e o outro muito rápido, antes de ir até, certo? Por algumas informações que busca na internet, já dá para saber se faz sentido contratar um determinado profissional ou não, certo? Por poucas informações que a gente busca na internet, né? Então, aí, obviamente, tem ajuda aí das redes sociais, Google, enfim, certo? Que posiciona você no mercado de uma forma que esse cliente que está buscando consegue perceber que você é um bom profissional, tá? Então, isso falando um pouco das redes sociais. Mas voltando aqui para atendimento não é diferencial. Atendimento bom é padrão. Então, o que seria um atendimento diferenciado? Aí o próprio nome está dizendo. É diferenciado, tá? Vai muito além de dar o bom dia, vai além de oferecer uma água, oferecer um café, vai além disso, certo? É você realmente tratar o cliente como se ele se sinta, assim, uma pessoa muito importante que está chegando no seu estabelecimento agora, certo? Então, todas as coisas que você puder fazer para mostrar que ele é muito importante estar ali, então, você começa a ter agora um atendimento diferenciado, tá? Preço também não é diferencial, certo? Se você quer aumentar as suas vendas abaixando o seu preço, é uma estratégia, não tenho nada contra isso, certo? Mas entenda que isso não é diferencial, certo? Preço, ele é balizado pelo mercado, né? Então, existe um preço padrão de algumas coisas, um preço que já é bastante conhecido, certo? Um preço que a gente pode considerar aí como um preço premium, né? Um preço que dá uma experiência diferente, por isso justifica ser mais caro, né? E tem os que estão lá fazendo concorrência desleal e jogam o preço lá embaixo, certo? De qualquer forma, todos eles estão no mercado e estão concorrendo por esses clientes, tá? Mas não entenda que isso é diferencial, certo? Preço é posicionamento. Então, já cabe aqui uma anotação para você. Preço não é diferencial, preço é posicionamento. Se você quer se posicionar com um prestador de serviço de preço barato, ok, tá tudo bem, certo? Então, é posicionamento estratégico. Você vai buscar esses clientes que querem pagar mais barato. E esses clientes você aceita todos eles. E está tudo bem. Agora, se você não quer ter esse posicionamento, então precisa olhar de forma estratégica a sua empresa para entender que preço que precisa ser para você se posicionar corretamente com o seu cliente, com o cliente que você quer ter, certo? Então, não adianta a gente querer aumentar preço simplesmente por aumentar preço, certo? Entenda que vai perder cliente. E são os clientes que precisam ser perdidos. São aqueles clientes que não vão aceitar estar numa outra faixa de preço.
Se fizer isso de forma estratégica, está tudo certo. Você consegue aumentar ainda o seu faturamento. Perdendo o cliente, aumentando o preço, e em alguns casos, aumentando também novos clientes. Certo? Então, tudo tem que ser feito de forma estratégica. Você não pode simplesmente aumentar por aumentar, né? Determinado preço seu não está mais pagando as coisas que você precisa pagar, então vai lá e aumenta o preço. Ok, a grande maioria do mercado faz isso, mas entenda que essa não é a melhor estratégia. Legal? Bom, aí sim, agora algumas coisas que são diferenciais. Entrega rápido e de qualidade. Entrega rápida combinada, né? Se você tem um determinado prazo para fazer uma determinada entrega, então respeite esse prazo, né? Respeite para você e tenha combinado isso com o cliente, tá? Agora, se você consegue entregar mais rápido que o combinado, isso é um diferencial. Isso vai dar uma sensação positiva para o seu cliente, né? E, obviamente, mantendo a qualidade. Né? Não adianta entregar mais rápido, mas com baixa qualidade. O cliente não vai gostar de qualquer maneira. Então, entrega rápida e de qualidade, se você consegue fazer isso melhor e mais rápido do que o seu concorrente, sim, o seu cliente vai ver isso como um diferencial na sua empresa, tá? Na sua prestação de serviço. O valor entregue. Então, vamos lá. Uma coisa é preço. Já cabe aqui um conceito também. Uma coisa é preço, outra coisa é valor. Preço é aquilo que está na etiqueta, é aquele número que está na etiqueta. Etiqueta, certo? É aquele número no nosso caso aqui, em reais, tá? Então, e é algo racional quando a gente faz alguma comparação entre caro ou barato, certo? Por exemplo, uma coisa que custa R$ 100 é mais caro do que uma coisa que custa R$ 80. É racional isso, é lógico, né? Não precisa pensar muito para saber que é mais caro, certo? Então, aqui eu não estou envolvendo nada além dos números, nada além do que está na etiqueta, tá? Agora, outra coisa é valor. Valor é aquilo que está na cabeça do meu cliente. Ou seja, ele tem um valor que ele quer atingir, ele quer uma determinada entrega. Se ele consegue ter aquela entrega de forma semelhante, com vários prestadores de serviço, por um preço menor, é claro que ele vai escolher o menor preço, certo? Agora, se ele deseja ter uma experiência diferente, ter um resultado diferente em função daquilo que ele quer, então ele pode aceitar sim pagar mais caro, tá? Valor é aquilo que ele mensura como qualidade, como experiência de entrega. Experiência de entrega. Certo? Então, tudo isso aqui é inerente ao meu cliente. Eu, para estipular um determinado preço e conseguir colocar um preço a ponto de que o meu cliente pague por aquele preço, eu preciso atingir esses valores na cabeça dele. Se eu não atingir esses valores na cabeça dele, ele vai achar o meu preço caro, tá? Então, o valor entregue é um diferencial muito forte, muito forte. É exatamente aqui que a gente consegue ser bastante diferente. E aí, a entrega de serviço, ela tem até uma grande vantagem em relação a produto. Porque produto, como ele já é uma coisa conhecida, como ele é uma coisa que é palpável, é visível,
é difícil você diferenciar, certo? A não ser qualidade de material, enfim, né? Mas vamos pensar em produtos iguais, tá? Então, vamos lá, vou dar exatamente o exemplo aqui. Eu tenho 2 produtos, talvez você não esteja enxergando direito, mas que são 2 garrafas apenas de cores diferentes. Uma é uma cor metálica e a outra é cor branca, tá? Então, nesse caso, é muito claro para o meu cliente que, em termos de uso, é a mesma coisa. Os 2 vão colocar água, os 2 vão colocar a mesma quantidade de água, é feito do mesmo material, ou seja, a usabilidade dele é a mesma coisa, certo? Pode ser que, por preferência, o cliente prefira branco a cinza e vice-versa, certo? Agora, serviço é mais vantajoso, né? É mais fácil, vamos dizer assim, de agregar valor. Por quê? Porque eu coloco uma experiência diferente. Na minha entrega de serviço, eu já consigo ser diferenciado. Eu já consigo trazer um valor a mais para o meu cliente, certo? E, às vezes, é uma dedicação um pouco maior, às vezes é um agrado para o cliente, às vezes é uma coisa que eu entregue um pouco maior, né? Então, por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo de contador mesmo, né? A prestação de serviço é, por exemplo, fazer a apuração de impostos, tá? Então, vamos dizer que esse foi o serviço contratado, certo? Se eu agrego uma análise tributária desta entrega de tributos, opa, eu agreguei valor agora, porque uma coisa era só apurar os tributos e entregar os impostos para ser pagos, certo? Esse é um serviço. Agora, se eu, como contador, posso trazer para o meu cliente uma análise de forma a ajudar ele a pagar menos imposto, opa, isso é uma outra experiência, isso é diferenciado em relação às outras entregas de serviço, então eu consigo agregar valor. Eu consigo colocar um valor a mais no meu serviço, como consequência disso, eu posso até cobrar mais, tá? Então, outra coisa que a gente pode ter de diferencial no nosso serviço, autoridade, né? Autoridade está relacionado ao tempo de mercado, quanto tempo você está fazendo isso, ah, suas formações, né? Formações, cursos de formações, ah, títulos, né? Títulos que você consegue em função do serviço que você entrega, né? Então, por exemplo, título como representante local ou estadual da marca tal, né? Então, em função disso, você ganha uma autoridade. Isso também é diferencial, tá? Eu consigo agregar valor na minha entrega de serviço quando eu entrego para o meu cliente junto essa autoridade. Ele vai ter mais confiança no meu serviço, ele vai ter muito mais segurança em comprar de mim, certo? Muito bem. Continuando aqui no nosso conteúdo, bom, aqui então a gente falou bastante do que são serviços, venda, né? As crenças relacionadas a vendas, a venda de serviço, né? Como é que eu faço para vender serviço? E agora, eu vou trazer para você aqui um conteúdo que eu já trabalhei assim bastante em empresas e agora eu estou trazendo também esse mesmo conceito para os prestadores de serviço, tá? Que são o funil de vendas, pré-vendas, venda e pós-venda. Tá? Então, são 3 funis de venda, o qual a gente consegue organizar a venda. E, em função disso, eu consigo ter uma previsibilidade do meu faturamento, eu consigo controlar melhor o meu processo,
durante as vendas, eu consigo saber quantos clientes novos eu preciso ter para atingir o meu faturamento, eu preciso saber de forma muito específica qual é o preço que eu preciso vender para atingir o meu faturamento. Então, é a parte organizacional da venda, processual, que vai deixar a sua venda redondinha, né? Vai deixar a sua venda bem conhecida, do começo ao fim dela, para que você tenha muito claro, né, qual é o faturamento que você deseja fazendo um bom processo de venda, tá? Então, eu vou trocar de tela aqui para mostrar para vocês uma imagem. Vamos lá, deixa eu ver, eu estou aqui. Tá, para cá, cadê? Tá, disposição. Deixar. Não. Então, peraí, preciso voltar aqui para o meu novamente. Aqui. Cara, não estou conseguindo voltar para a minha tela comum. Gente, se vocês estão me vendo ou vocês estão me vendo a minha tela? E vendo? Me vendo, né? Ou a Sim, minha tela? isso. Não, você. Tá. Então, vamos ficar por aqui mesmo. Então, vamos lá. Aqui, a janela. Tá aqui. Ótimo. Vocês estão vendo aí um PowerPoint? Não. Não? Peraí. Então, vamos voltar para cá. Vamos lá. Deixa eu ver como é que eu faço. Vamos lá. Tá. Opa, vocês estão me vendo? Então, né? Tá. Agora eu vou para uma outra tela aqui, então, para poder compartilhar uma imagem aqui. Ok? Estão vendo a minha imagem na tela? Ok. Legal. Sim. Então, vamos lá. O que é o funil de vendas? Né? Hoje, bastante já difundido, né? A questão funil de vendas, né? Ela dá a ideia para a gente de como que a gente precisa fazer para atingir um certo número de vendas, certo? Eu tenho que prospectar algumas pessoas, enviar algumas propostas, negociar essas propostas, e aí eu tenho um determinado número de fechamento. Esses números, eles vão diminuindo, certo? Eles vão diminuindo de forma que, vou dar um número aqui só para a gente poder entender como é que esse funil acontece, né? Eu prospecto 20 pessoas e mando, conversando com essas pessoas, dessas 20, 10 aceita ouvir a minha proposta, aceita que eu converse para apresentar uma proposta, certo?
Dessas 10, apenas 5 continuam em negociação, as outras 5 não aceitam a minha proposta, então eu continuo negociando ali com 5, e desses 5 eu fecho 3, certo? Então, o meu processo começou lá com 20 pessoas que eu prospectei e terminou com 3 vendas, né? Essa semana mesmo eu conversei com uma pessoa que ela falou assim, nossa, Jesus, eu estou fazendo um trabalho, eu acho que totalmente errado. Eu tenho 50 prospecção por mês e estou fechando 15. Daí, a sensação que ela tinha é que ela estava perdendo 35. Não, peraí. Depende muito de como é o seu funil de vendas, como é o funil do seu mercado, né? A gente faz um comparativo entre tipos de negócio diferentes para que a gente possa saber se a gente está com o funil andando bem, ou precisa melhorar, ou se está bom. De repente pode estar bom e eu estou achando que está ruim, certo? Então, no caso dessa pessoa, ela tem uma conversão entre prospecção e venda de 30%. Para alguns negócios, isso é excelente. Excelente, tá? Então, entenda, você vai perder vendas, sim. Vai, no meio do funil, você perde algumas vendas. E faz parte do processo. A gente não vende para todo mundo. A gente vende realmente para algumas pessoas. E quem são essas pessoas? Aquelas que estão preparadas para adquirir o nosso serviço em termos de tempo, em termos de dinheiro, em termos de disposição, certo? É aquelas que estão realmente precisando, enxergou valor naquilo que a gente está oferecendo. São essas pessoas que vão comprar o nosso serviço. Todas as outras que, por algum motivo, não tinham dinheiro, não estava no tempo correto, né? Não era prioridade para ela naquele momento, vai sair, certo? E faz parte do processo. O que a gente precisa fazer bem dentro do processo de venda é aumentar essa conversão, certo? Se de 50 caiu para 15, tá bom? Beleza. Dá para melhorar? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que pode ter melhorado na prospecção, vamos ver o que pode ser melhorado na apresentação de proposta, vamos ver o que pode ser melhorado na negociação. De repente, eu consigo sair de 50 para 18, para 20, já melhorou bastante, certo? Então, algumas coisas, alguns ajustes que a gente pode fazer no meio do processo, sim, faz a gente vender mais. Ok? Bom, agora existe já um outro conceito, um conceito novo, que é você ter agora um funil de vendas do tipo Y, né? Onde eu tenho inbound e outbound. O que é isso? O inbound é leads, né? Possíveis clientes chegando do marketing, e aí pode ser qualquer tipo de marketing, né? Marketing de tanto o online quanto o marketing offline, certo? É um marketing, né? E o outbound? O outbound são algumas formas de você prospectar, trazer, captar clientes que não necessariamente usam marketing. O marketing, ele tem uma característica mais passiva. Eu mostro e espero que o cliente se interessar. O outbound, do outro lado, tem uma característica mais ativa. Eu vou atrás desse cliente, eu ligo para ele, eu vou lá e bato na porta da casa dele, eu vou lá e visito a empresa dele, sem necessariamente ainda ter agendado uma visita, tá? Então, são duas formas de fazer entrar novos leads. A diferença de lead para cliente justamente o lead pode se tornar um cliente. O cliente ele só se torna, né, uma pessoa só se torna cliente depois que eu vendi alguma coisa para ele. Enquanto isso, ele ainda recebe outros nomes, né? Bom, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente, dentro de um processo de vendas, pode usar essa estrutura, né? E para gente que trabalha com prestação de serviço, muitos de nós, né? Às vezes trabalhamos sozinho, é o meu caso. Eu trabalho sozinho. Então, como que eu vou fazer marketing? Como que eu vou prospectar cliente? Tudo
além disso, vender, além disso, entregar, né? Então, complicado fazer isso. Mas dentro de um processo a gente organiza isso, para que a gente possa, sim, ter o marketing ativo nos ajudando a trazer leads e o outro lado da prospecção também acontecendo para que a gente possa ter sempre possibilidade de ter novos clientes, né? Então, se vocês observarem na figura, na primeira palavra lá, vindo do inbound, é atrair. Eu atraio esse cliente por interesse dele, né? Eu mostro um anúncio dentro de uma rede social, aquilo dali desperta um interesse nele em alguma coisa, e aí vem para a etapa de baixo, que é conversão. O que é conversão? É quando esse cliente vem e interage comigo dentro de uma rede social, por exemplo. É quando ele faz um comentário, é quando ele manda uma mensagem no direct, é quando no status do WhatsApp, ele comenta o meu status. Então, é uma conversão, certo? Bom, percebe que tem uma setinha indo para o conectar, né? Então, eu posso agora, com esse cliente que interagiu, entrar em contato com ele, conversar com ele, que seja pelo direct, que seja pelo WhatsApp, que seja por telefone, que seja da forma que for, né? Interagir com ele para provocar nele um interesse pelo meu serviço, certo? E se ele se interessar, ok, agora eu coloco ele dentro do processo de venda. Converso, apresento uma proposta, entre negociação e venda, certo? Agora, se esse cliente ou lead não se interessou pelo meu serviço, eu posso voltar ele lá para as redes sociais, falar para ele ser meu seguidor, né? E continuar interagindo comigo lá nas redes sociais até que chegue o momento dele. Então, percebe que a gente consegue fazer as duas coisas? Tanto fazendo o marketing orgânico e o marketing pago. Tráfego orgânico e tráfego pago. E consigo fazer a prospecção. É uma questão apenas de organização. Ok? Muito bem. E a outra, agora, é uma junção das duas, colocando até mais um funil ali embaixo, certo? Então, eu junto agora as duas entradas, entrada do marketing e entrada da prospecção, coloco esse cliente dentro de um funil de vendas, que é o funil que a gente já conhece, certo? E depois eu preciso fazer com que ele continue na minha empresa. Eu preciso fazer com que ele adquira comigo novos produtos. Ele continue tendo experiência comigo. Eu preciso fazer com que ele depois vire um indicador do meu serviço. Indique para mim, né, outros possíveis clientes, baseado na experiência positiva que ele teve comigo, certo? Eu posso fazer com que ele torne o meu advogado da marca. O que é isso, né? É quando a experiência desse cliente é tão positiva que ele quer representar a minha marca para as pessoas. Não no sentido de ser representante, mas no sentido de falar bem, no sentido de trazer novos clientes para a gente de forma orgânica, né? De forma gratuita. Legal? Então, em termos de conceito de funil de venda, é esse funil de venda que as grandes empresas estão trabalhando e eu já estou ajudando alguns dos meus clientes a implantar esse funil de vendas, onde tem as duas entradas de leads, a conversão, que é aquela conversão que a gente já conhece, de prospecção para venda, e o funil de baixo, que é fazer com que esse cliente fique agora dentro da empresa e vá nos ajudando, trazendo mais cliente, fazendo recompra e etc. Legal? Eu tenho uma cliente que é uma advogada de São Paulo, e eu estou justamente agora escrevendo esse processo de venda para ela, para que ela tenha esse processo de venda muito bem estruturado e ela possa executar. E vocês poderiam até perguntar para mim, nossa, Jesus, mas como é que a advogada consegue fazer isso? Ela e mais uma pessoa só.
tá? Então, é possível fazer sim, ok? Muito bem. Voltando para cá, vou voltar agora para o meu outro compartilhamento, onde eu estava lá compartilhando aquela mapa mental. Então, vamos lá. Bom, se tiverem dúvidas, por favor, escrevam no chat. Ali, faltando uns 15 minutos, mais ou menos, eu vou para o chat, vou ver as perguntas que tem lá e vou responder todas, tá bom? Então, vamos lá. A gente foi aqui para o funil de vendas. Ok. Em termos de prestação de serviço, o processo de venda de serviço, como é que ele funciona? Ele tem 4 pilares, tá? Que pilares são esses? Eu preciso ter mais leads qualificados, eu preciso ter mais conversão, eu preciso ter mais ticket médio, ou seja, vender um produto mais caro ou agregar outros produtos para que eu consiga vender por um preço maior para o meu cliente e ter mais recompra. São esses 4 pilares que a gente trabalha dentro de todos os funis de venda, né? Desde o pré-venda até o pós-venda, para que a gente consiga aumentar o faturamento e aumentar a lucratividade. Legal? Outra coisa que é importantíssimo quando a gente tem um bom processo de vendas, a gente consegue ter mais controle das nossas vendas, tá? O que é ter mais controle? Eu quero vender mais. É só abrir a torneirinha do processo de venda que vai vender mais. Eu quero vender menos. É só fechar a torneirinha do processo de venda que vai vender menos, tá? Então, ter esse controle é importantíssimo para o nosso negócio. Ainda mais quando é você que vende e é você que entrega, certo? Então, se você tiver uma quantidade de entrega muito grande, precisa fechar um pouquinho essa torneira aí para que você não fique com uma quantidade de entrega muito grande e comece a cair a sua qualidade, certo? Já entreguei tudo que eu tinha, estou com o meu tempo mais vago. Abra a torneirinha do processo de venda e tem mais venda. Então, um processo de venda muito bem estruturado dá para a gente esse controle. Dá mais lucro, porque eu consigo ter uma ideia muito clara de quanto custa cada coisa dentro do meu processo. Então, eu consigo minimizar esses custos e ter mais lucro. Eu consigo ter mais tempo. Como assim, Jesus? Fazer um monte de coisa e ainda ter mais tempo? Se tiver um processo de venda todo estruturado, você faz exatamente as coisas que precisa ser feito. Nem mais, nem menos. Você não fica perdendo tempo com coisa que não precisa, certo? Consequentemente, você consegue vender mais e ainda ter mais tempo. Obviamente, também aumenta a qualidade de vida, né? Se você começa a ter mais dinheiro, começa a ter mais lucro, começa a ter mais tempo, você aumenta a sua qualidade de vida, certo? Muito bem. Bom, aqui está o conceito todo de como vender serviços. Eu quero trazer para vocês aqui algumas informações, né, em relação aos meus próximos workshops, né? Vocês gostariam de saber dos meus próximos workshops? Dá um joinha aí para mim, quem gostaria. Pode escrever no chat aqui também. Beleza, então vamos lá. Quais são os meus próximos workshops? Esse workshop aqui, ele está sendo um workshop mais conceitual. Nossa, foi uma coisa para o outro lado. Espera aí, deixa eu apagar isso, porque isso aqui está do outro lado. Então, vamos lá. Esse é um workshop para você entender como que é um processo de venda e poder aplicar esse processo de venda dentro do seu negócio. Agora, os próximos workshops. Eu vou dar um workshop falando exatamente de venda de serviço pelo WhatsApp, como vender. Vou falar de como você ter leads qualificados. O que são leads, né? São os
possíveis clientes. E o que é qualificado? É quando ele tem uma chance maior de ser o meu cliente. Não é qualquer lead, certo? Então, por exemplo, uma clínica de estética não faz sentido nenhum ter estética feminina, não faz sentido nenhum ter como lead um homem, porque ele não vai consumir lá, certo? E agora, o que é um lead qualificado para uma clínica de estética? Mulher que gosta de se tratar, que gosta de se cuidar, que gosta de fazer um monte de coisas e que tem o dinheiro para isso, certo? Então, esse é um lead qualificado, esse tem uma chance muito grande de ser meu cliente, tá? Então, nós vamos ter um workshop falando sobre isso. Vamos ter um workshop falando sobre fechamento assertivo. Como é que eu faço para sair de prospecção e vir para fechamento e aumentar minha conversão? Fechar mais, certo? Então, quais são as coisas que eu preciso fazer lá no meio para poder aumentar essa conversão? Um workshop falando sobre perguntas que vendem. Lembra quando eu falei ali para vocês que a gente precisa vender exatamente o que o nosso cliente precisa, nem mais, nem menos? Como é que eu vou ter certeza que é aquele serviço que o meu cliente está precisando? É por meio de perguntas. E eu preciso fazer as perguntas certas. Eu não posso fazer qualquer pergunta, tá? E um outro workshop, organizar, vender e entregar mais, tá? Então, é todo um processo de organização dentro dos processos de venda para que a gente consiga realmente organizar, vender e entregar mais. Vai ter outros workshops, tá? Eu, por enquanto, estou prevendo esses, certo? O do WhatsApp vai falar sobre processo de vendas, jornada do cliente, com o auxílio do WhatsApp. Vamos saber exatamente o que escrever dentro do perfil do WhatsApp. Vamos falar de ferramentas do WhatsApp e, principalmente, os scripts de cada etapa do processo da venda dentro do WhatsApp, usando gatilhos mentais e quebrando objeções, certo? Isso tudo para venda no WhatsApp, tá? Esse workshop aqui, ele vai acontecer no dia... Deixa eu ver aqui. Ele vai acontecer no dia 25 do 2 de fevereiro agora. 25 do 2, que é um sábado, às 14 às 17 horas. Ok? Então, é um sábado à tarde, onde a gente vai poder ter 3 horas de workshop. Esse workshop que vocês estão hoje é um workshop de 2 horas, a gente vai acabar às 9. Nesse workshop, quando a gente vai falar sobre o WhatsApp, vão ser 3 horas organizando o WhatsApp e sabendo o que escrever no WhatsApp para você vender por ele. Ok? Bom, depois nós vamos ter aqui o de lead qualificado. O de lead qualificado vai acontecer no dia 4 de março, também no sábado, das 14 às 17. E o que nós vamos falar lá? Sobre persona, mapa de empatia, perfil do cliente, redes sociais. Qual rede social você precisa ter mais atenção? A linguagem dentro dessas redes sociais, conteúdo, canais de entrada de leads, ou seja, a rede social é um canal de entrada de leads. A gente pode ter outros canais de entrada de leads para que a gente consiga ter mais leads e, consequentemente, mais vendas, tá? Bom, no fechamento assertivo, é um workshop que vai acontecer também no sábado, dia 25, das 2 às 5. E o que nós vamos falar lá? Preparação de proposta persuasiva, tá? Momento do fechamento, vamos saber exatamente que momento que é esse, técnicas de fechamento, gatilhos mentais e saber usar, né, os gatilhos mentais no momento de fechamento e vamos saber o que fazer quando chegam as objeções no fechamento. Nas perguntas que vendem, vai ser um workshop que vai acontecer no dia 1º de abril, também à tarde, no sábado à tarde, e lá o que nós vamos falar?
técnicas de perguntas que extraem as informações importantes na elaboração de proposta, tá? Então, eu posso dizer para você tranquilamente que 70% do seu fechamento estão nas boas perguntas, tá? A gente acredita que o fechamento é só na hora que a gente termina de apresentar a proposta para o cliente e já chega ali não vai ou não vai, né? Ou vai ou racha, certo? Não, esse não é o momento do fechamento. Sim, esse é o momento de fechamento, mas o fechamento não é aí. O fechamento começou lá atrás, com as técnicas de pergunta que extrai o melhor do nosso cliente, extrai aquilo que é importante para gerar uma boa proposta para ele, e em função disso a gente gera uma boa proposta, certo? Bom, e o workshop que vai falar sobre organizar, vender e entregar mais. Vai ter no dia 14 de abril, um sábado à tarde, e lá nós vamos falar sobre as ferramentas de marketing, ferramentas de vendas, ferramentas de produtividade, que ajuda a gente a publicar, vender, ter foco, organizar, ter disciplina e ter lucratividade, certo? Então, por exemplo, que ferramentas que são essas? Nós vamos entender como usar o CRM, vamos entender como usar o Trello, para quem já usa, ótimo, para quem não usa, pode aprender a usar. Vamos entender como usa de forma simples, né? Não de forma aprofundada, mas o Canva, para a gente fazer as artes e publicar. Vamos entender como publicar no Facebook e Instagram de forma automática, tá? Você pode deixar agendado as suas publicações pelo Instagram, pelo Facebook, Instagram, de forma que isso ajuda muito na produtividade das postagens, certo? Então, esse workshop a gente vai tratar sobre isso. Bom, aqui são alguns dos workshops que a gente vamos ter já, com essas datas definidas já. Espero que vocês possam participar desses workshops, que, assim, são workshops baseados exatamente na minha vivência, no meu trabalho, tá? Tudo que eu uso para poder entregar o que eu entrego, certo? Muito bom. Bom, eu quero trazer uma prática para vocês, tá? Uma prática que vai ajudar muito vocês vender o serviço de vocês. Escrevam, quem quiser depois compartilhar no nosso grupo, eu vou deixar o grupo aberto amanhã, tá? E aí é uma oportunidade de você poder compartilhar lá dentro do grupo. 5 diferenciais do seu serviço, tá? Escreva 5 diferenciais, certo? E entenda que esse diferencial são coisas que tornam você diferente do seu concorrente. É óbvio, mas é isso, certo? O que você pode dar de entrega diferente para o seu cliente que desperta nele um desejo, que desperta nele um interesse pelo seu serviço, tá? Escreva isso. Amanhã eu vou abrir o grupo em determinado horário e aí eu vou poder comentar com você um pouco sobre os seus diferenciais, enfim, ok? Bom, eu quero trazer para vocês uma oportunidade que está relacionada aos workshops que já estão agendados e mais algumas outras coisas. Pode ser? Bora lá? Então, vamos lá. Bom, eu quero trazer para vocês, primeiro, um combo, que é o combo Vem Comigo. O que é esse combo? Eles são 12 workshops, aqui tem programado 5, certo? Mas a gente vai ter outros workshops justamente pensando na vivência de como poder entregar serviço de qualidade com maior valor agregado e controlando todo o processo de venda, certo? Então, vamos falar de ferramentas, vamos falar de gestão de tempo, falar de rotina,
vamos falar de prospecção, vamos falar de, enfim, várias coisas de forma bem prática, para que você fique pronto e possa vender o seu serviço com tranquilidade, tá? Então, esse workshop, eu vou trazer conteúdo de como você se comportar numa venda, como aprender a vender, né? Para quem ainda precisa aprender desde lá de trás, então vamos ensinar você a vender desde lá de trás, como aquele que já vende e agora quer passar a vender mais. Então, vamos ter alguns workshops de níveis intermediários, de níveis avançados, para que essa pessoa possa agregar mais valor, vender mais e ter mais qualidade de vida, certo? Esse combo vem comigo, são 2 workshops durante 6 meses, então um workshop a cada 15 dias, tá? Durante esses 6 meses. Eu vou trazer também para vocês 3 bônus dentro desse combo Vem Comigo. Os workshops vão estar gravados, tá? Eles serão gravados. Você vai poder trazer um convidado da sua escolha. Pode ser um amigo, pode ser sócio, pode ser alguém que vai rachar com você esse investimento, tá? É um convidado seu, ok? E um acesso na plataforma com todos esses workshops gravados, um acesso durante 6 meses, ok? Muito bem. Daqui a pouco eu falo sobre o preço. E o combo Te Pego Pela Mão. Aqui, realmente, eu quero aumentar a experiência e poder estar mais próximo de você, ajudando você no seu negócio, tá? Então, o que é esse combo Te Pego Pela Mão? São 2 workshops, 6 meses junto comigo, mas os bônus são diferenciados. São bônus, assim, que se eu tivesse isso na minha época, eu estaria muito feliz. Então, primeiro, conteúdo gravado, vai poder convidar mais uma pessoa, o acesso é vitalício, tá? Comprou uma vez e ele está gravado, não precisa comprar de novo, certo? A não ser que você queira continuar com novos workshops, que eu vou sempre trazer coisa nova, tá? Mas dentro desses 6 meses, você vai poder participar dos workshops ao vivo e depois, terminou esses 6 meses, você fica com acesso vitalício por esses workshops que vão estar gravados dentro de uma plataforma, ok? Além disso, vai ter 12 mentorias em grupo comigo, tá? Como é que vai funcionar essas mentorias? Intercalado entre os workshops, as mentorias vão ser agendadas em dias de semana à noite, tá? Então, eu vou agendar um horário à noite para que a gente possa fazer essa mentoria. E como é que vai funcionar essa mentoria? Daqui a pouco eu vou dar um exemplo aqui de como é uma mentoria minha, e aí você vai ter uma ideia muito clara de como é a minha entrega da mentoria, certo? Mas, basicamente, é o seguinte, pergunta e respostas específica para o seu negócio, tá? É em grupo, tá? Então, vai ter algumas respostas que vão ser um pouco mais abertas, certo? Mas, em algum momento, eu vou fazer uma intervenção com uma empresa, com um negócio, certo? E aí, nessa intervenção, é mais direto, é mais direcionado à minha condução, tá? É óbvio também que eu vou usar de todo o conteúdo do workshop para validar tudo que eu estou falando, validar tudo que eu estou trazendo, certo? Então, se eu entender que em algum momento você precisa assistir novamente uma parte do workshop, nessa mentoria eu vou dizer para você exatamente o que você tem que assistir, certo? E se precisar dar mais algum outro direcionamento, eu vou dar dentro dessas mentorias em grupo, ok? Muito bem, daqui a pouco eu falo o preço, certo? E você vai poder também adquirir o workshop único. Cada um desses que eu vou publicar, por isso se mantenha aqui no grupo,
tá? Porque nesse grupo, de tempo em tempo, eu vou publicando esses workshops, e aí, para você que não adquiriu nem o combo Te Pego Pela Mão e nem o Vem Comigo, não tem problema, você pode ir adquirindo o workshop, aquele que você escolher, aquele que você entender que é melhor para você, certo? Bom, então eu quero saber de vocês agora, me falem vocês, eu queria entender um pouco de vocês também. Quanto você acha, quanto você acredita que um workshop, aliás, um combo de workshop, né? São 12 workshops. Quanto você acredita que esse combo Vem Comigo? Coloca no chat aqui quanto você acha que quanto você pagaria, quanto que você já viu por aí, né? Em termos de preço. Coloca no chat aqui para mim. Só para eu ter uma ideia. Para você ter uma ideia, tá? Então, eu vou trazer aqui uma noção para você, certo? Olha só, a Fabiana já colocou aqui R$ 1.500, tá? Eu entrego mentoria individual, tá? Tenho também processo de mentoria individual, onde inclui tudo isso aqui e a minha condução para o seu negócio durante 6 meses, certo? Essa mentoria individual custa R$ 5.000, tá? Então, eu estou junto com você na sua empresa durante 6 meses. E a gente aplica todos esses conceitos aqui para fazer com que você consiga ter lead qualificado, mais conversão, aumentar o seu ticket e colocar, né, implantar no seu processo a recompra. Implantar formas de você fazer com que o seu cliente compre de você mais de uma vez, tá? Essa mentoria custa 5.000, ela é individual, certo? A Fabiana colocou aqui que esse combo Vem Comigo aqui em torno de R$ 1.500. A Patrícia colocou aqui em 1.997, 1.997, tá? Então, eu vou surpreender vocês, certo? Esse combo Vem Comigo custa apenas R$ 597, tá? Ou seja, para você estar junto comigo durante 6 meses, assistindo a 12 workshops, esses workshops vão ser práticos, né? Você vai sair com algum material para executar dentro da sua empresa de forma prática, não é só conteúdo tipo aula, ok? Muito bem. E agora, o Te Pego Pela Mão. Quanto vocês acreditam que o Te Pego Pela Mão? Tá? Lembra que no Te Pego Pela Mão vai ter os 2 workshops, também o meu acompanhamento. Acompanhamento não, vai estar junto comigo durante 6 meses, certo? Mas vai ter as 12 mentorias em grupo, onde nós vamos junto, em grupo, conduzir o seu negócio, por meio de direcionamento específico, né, para o seu negócio, e por meio de direcionamento aberto, onde eu vou estar falando com todo mundo ao mesmo tempo, respondendo perguntas, tirando dúvidas sobre a implantação do processo de venda dentro do seu negócio. Quanto você acredita que o Te Pego Pela Mão? Vamos lá. Dentro do que a gente sabe que é mentoria por aí, tá? Ó, a Patrícia falou aqui 2.997, né? Então, seria workshop mais mentoria, 2.997. Mas alguém tem algum preço que já ouviu falar no mercado aí? 3.200 a Fabiana. Já deu um pouco mais aqui, fazendo um leilão, né? Tá com você, Fabiana! Brincadeira da parte, então vamos lá. Vou surpreender vocês novamente. Esse custa apenas R$ 12,89,70. É um preço de 2 pizzas, de uma saída no shopping. Aliás, uma saída no shopping não dá para fazer por R$ 89,00, tá? Por que eu estou fazendo por um preço tão, assim, acessível? Porque eu quero ter o maior número de pessoas dentro desse grupo, interagindo comigo e participando de todos os workshops.
Essa é a minha intenção. Eu quero ajudar o maior número de pessoas possíveis. Por isso que eu tornei esse preço tão acessível para que você possa estar junto comigo, tá? Para você ter uma ideia, o preço único do workshop, para você que pode adquirir 1 a 1, ele vai custar R$ 97. Então, a minha mentoria vai custar mais barato do que um workshop. Tendo que, se você quiser comprar hoje, eu deixo você ter um convidado para o próximo workshop, tá? Mas se você comprar hoje, certo? Eu vou disponibilizar os links tanto para o combo Vem Comigo, o combo Te Pego Pela Mão e o combo e o workshop único. Eu vou disponibilizar os links logo que a gente terminar aqui no grupo, ok? Então, daqui a pouco eu vou abrir para perguntas aqui, de forma que você pode perguntar sobre os workshops, de forma que você pode perguntar sobre a mentoria, de forma que você pode fazer perguntas sobre o conteúdo. Por isso que é legal aqui você ir colocando perguntas no chat para que a gente possa interagir depois, ok? Bom, então agora vamos para a mentoria ao vivo, tá? Eu vou fazer uma mentoria aqui de uns 15 minutos, mais ou menos, com alguns dos que estão participando aqui hoje, certo? Então, eu vou, por enquanto, vou terminar aqui essa apresentação. Vou voltar aqui para que a gente possa fazer uma mentoria ao vivo. Então, vamos lá. Quem quiser que eu dê uma mentoria ao vivo, abre a câmera, tá? E se quiser abrir o microfone, pode abrir o microfone e aí fala um pouco sobre o seu negócio, fala sobre o seu desafio, certo? De forma que eu vou dar uma orientação específica para o seu negócio, para vocês entenderem como que é a minha mentoria, ok? Então, vamos lá. A Adriana já levantou a mão. Mais alguém? Se tiver mais alguém, eu vou ver se eu consigo, com o tempo aqui, fazer pelo menos 2 aqui. Vamos lá? Então, a Patrícia. Então, vamos lá. Então, vou fazer aqui com a Patrícia e com a Adriana. Adriana, eu estou abrindo seu microfone. Aliás, pode abrir seu microfone e já fazer a sua pergunta. Bom, muita coisa do que você falou aqui, para mim, é muito desafiador. Esse negócio de funil, meu Deus do céu, daí quando você pôs o Y lá, parece assim, grego. Não é uma linguagem fácil para mim. Então, significa que eu sei dar aula, eu sei do produto, mas eu não entendo nada de vendas. Então, uma das minhas perguntas eu teria, fazendo esses workshops, esses cursos, eu vou conseguir entender isso? Ou eu contrataria você para fazer esse trabalho de venda? Legal. Vamos lá. Excelente pergunta. Então, vamos lá. Todos os termos, eu uso os termos que é usado no mercado, tá? E por que é importante usar esses termos do mercado? Justamente para você entender de como está funcionando o mercado. Não adianta eu falar uma linguagem para você e o mercado está usando outra. Aí, quando você ouvir alguma coisa no mercado, você diz, mas será que é? Será que não é a mesma coisa? Então, pode confundir. Então, eu uso as linguagens do mercado. Mas eu explico todas elas no workshop. Eu vou a fundo, desde o beabá, né? De forma didática, né? Então, hoje eu passei rápido, né? Todo o conceito aqui do que é um processo de venda, né? Mas eu vou lá desde do que significa cada palavra, para ir construindo esse conceito e você entender como que no seu processo de venda você precisa agir, tá? No fim das contas, você vai ouvir bastante conceito, mas você não precisa saber de tanto conceito. Por quê? Porque na prática do dia a dia, aqueles conceitos vão entrando e vai ficando mais claro para você o que você está fazendo
E o que significa prospecção, o que significa inbound, outbound, o que significa Nossa, tudo isso é isso, muito né? desafiador. De certa forma, a gente faz isso, só não sabe o nome, tá? Uhum. Então, eu vou trazendo isso para que isso fique familiar para você, certo? E agora, em relação a outra pergunta que você falou assim, nossa, são vários workshops, vários conhecimentos, eu vou conseguir fazer tudo? Vai. Por quê? Porque eu vou ajudar você a organizar isso, certo? Eu sou uma pessoa, eu sou a prova viva de que dá certo fazer isso. Por quê? Porque eu faço o meu pré-venda, que é o meu marketing, eu faço a minha venda, né? Ou seja, a prospecção, apresentação de proposta e venda, eu faço o meu pós-venda, que é vender mais de uma vez para o mesmo cliente, e eu faço a minha entrega. Sou eu que entrego também, certo? Entendi. Então, sou eu que faço tudo. E está tudo organizado. Está tudo organizado por meio de ferramentas, por meio de agenda, né? De forma que eu sei o que eu tenho que fazer cada hora, tá? Tá. Ah, e toda vez que eu encontro algum desafio, toda vez que eu, vamos dizer assim, nossa, está ficando muita coisa para eu fazer, eu dou um jeito de olhar de forma estratégica aquilo para saber se eu posso diminuir ou não, tá? Então, por exemplo, o que eu vou, quer ver, ó, deixa eu compartilhar novamente a tela para explicar isso que você perguntou. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Ah, hoje, como é que a grande maioria, né, dos prestadores de serviço com pouco controle ou nenhum controle, como é que eles trabalham, né? Vamos lá, está aqui. Não, dentro dos 4 pilares. Aqui. Vamos lá. Como que a grande maioria hoje acaba fazendo, né? Tem uma energia muito grande que a grande maioria das empresas, né? Vou dizer empresas, entenda você como o seu negócio é uma empresa, certo? Então, Uhum. como é que a grande maioria faz hoje? Gasta-se uma energia grande para arrumar novos leads, certo? Tem uma energia um pouco menor para converter esses leads, tá? Então, vamos lá, deixa eu pegar uma canetinha aqui. Gasta uma determinada energia Mas não está para aparecendo buscar nada. lead. Você está achando que está compartilhando a tela? Ah, não estou compartilhando? Não. Peraí, vamos lá. Peraí. Agora sim? Agora sim. Legal. Então, vamos lá. Gasta-se uma energia muito grande para trazer novos leads, né? Ou seja, publicar, postagem, conversar com um monte de gente, fazer um monte de orçamento e acabar fechando um pouco, tá? Então, tem uma outra energia aqui para fazer essa conversão, né? Que é uma energia um pouco menor do que trazer novos leads, né? Às vezes, ou pouca ou nenhuma energia para aumentar esse preço ou para ter um preço ali que te dá bom faturamento e quase nenhuma energia no trabalho de recompra, tá?
E isso, de certa forma, o que acaba fazendo? Faz com que a gente faça um monte de coisas e tenha faturamento baixo, tá? Qual que é a minha proposta? Dentro do que eu faço e dentro do que eu acredito que funciona, né? Eu faço isso aqui, ó, desse trabalho aqui. A minha estratégia é que você comece a gastar menos energia para trazer lead. No começo ainda vai ter uma boa energia, né? Porque eu preciso entender como é que são os seus leads, para que eles sejam qualificados, e aí sejam bons leads para ser bom cliente, certo? Então vai ter aqui, no começo, uma determinada energia para trazer lead qualificado. Vamos colocar um pouco mais de energia na conversão, para tratar bem esses leads que chegam, aproveitar o máximo possível para fechar. Vamos trabalhar também com o seu ticket para que você possa vender mais de uma vez, agregar mais valor, poder aumentar o seu ticket e assim conseguir também aumentar o seu faturamento e aumentar a recompra, certo? Então é isso que nós vamos procurar fazer. De forma que a tendência com o tempo, é você fazer menos coisas que dá um trabalhão gigantesco e gera pouca venda, e começa a fazer mais coisas que gera venda, tá? É esse o trabalho. É essa a ideia de você ter coisas certas sendo feitas, por isso que eu trago workshop, por isso que os workshops são práticos, para que você consiga sair de lá já com práticas de executar dentro do seu processo, coisas simples, tá? Não é coisas elaboradas, não é coisa que você vai precisar contratar equipe para fazer, certo? É coisa que você consegue fazer, só que de forma estruturada, de forma que você não fica com dúvida. Pode ter dúvida na hora de executar? Pode. Mas com assistindo mais de uma vez, por exemplo, o workshop, se você adquirir o Vem Comigo, você vai assistir mais de uma vez, certo? Ou se você adquirir o Te Pego pela Mão, aí você vai ter a oportunidade de estar dentro das mentorias perguntando, tentando validar aquilo que você está fazendo, corrigir o que está errado, o que não está, ok? Entendi. Então é isso, tá? Espero que tenha ficado claro aqui a sua pergunta. Sim, muito obrigada, viu? Imagina. Bom, vamos lá. Patrícia.